Enquanto os grandes veículos de imprensa fazem uma cobertura quase que integral do aumento da tensão no Oriente Médio, a Rússia de Vladimir Putin segue avançando em território ucraniano. Na última quarta-feira, dia 2, o país anunciou ter conquistado uma importante localidade no leste da Ucrânia, conhecida como a Fortaleza de Donetsk. Se você quiser entender este e outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha aqui no canal. Faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, essa imagem inclusive, ela foi tirada do alto de um prédio da cidade conquistada pelos russos na quarta-feira, que é Vuhledar. É muito comum, né, quando um país conquista uma localidade, é comum que haja o hasteamento da bandeira do país que conquistou como um símbolo de dominação, um símbolo de controle desta nova área. Vamos entender melhor. Aí a manchete: Putin conquista a Fortaleza do Leste, na Ucrânia. E dá uma olhada. Os soldados russos tomaram nesta quarta-feira, dia 2, o bastião de Vuhledar, cidade estratégica na região de Donetsk, que havia resistido a todas as tentativas de Moscou de conquistá-la desde o começo da guerra em fevereiro de 2022. Então, a Rússia vinha aí cortejando essa cidade, não era de agora não, tá? Não é desse ano, é desde o início da guerra. E até aqui, os soldados ucranianos, de maneira muito brava, vinham resistindo. Inclusive, no ano passado, ocorreu aqui, nos arredores de Vuhledar, uma intensa batalha envolvendo tanques de guerra e outros veículos blindados, que durou semanas e, inevitavelmente, causou uma perda muito grande para os dois lados, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, tanto em termos de homens, centenas aí de soldados combatentes morreram, assim como a perda também de equipamentos foi grandiosa. Mas aí agora, finalmente, a Rússia conseguiu avançar nessa cidade, conquistando-a. Aqui a localidade dela, né, ou a localização dela, Vuhledar, que fica no Oblast, na região de Donetsk. Sua posição elevada era usada pelos ucranianos para realizar ataques contra forças da Rússia, e sua localização entre duas linhas de frente, leste e sul, lhe dava importância estratégica regional. Então, do ponto de vista da cidade em si, ela não tem uma grande relevância, porém, a localização, os aspectos geográficos dessa localidade dão a ela uma grande relevância. No início da guerra ou antes da guerra, a população era inclusive pequena, eram cerca de 15 mil habitantes. Porém, o fato dela estar numa região mais elevada dá a ela, em um contexto de guerra, de conflito, essa importância aí descrita no texto. Aqui, o que disse aí de maneira muito lamentosa um analista militar ucraniano, falando sobre a cidade, né? Era uma área fortificada em um planalto que foi construída ao longo de muitos anos. Era para resistir, mas, infelizmente, estamos chegando ao ponto em que a cidade está praticamente cercada. Essa declaração teria sido feita semana passada, alguns dias antes do anúncio da conquista por parte dos russos. Aqui uma manchete em que os ucranianos reconhecem que perderam essa localidade e ordenou a transferência das tropas que lá restavam para uma outra localidade no leste ucraniano. Tá aí, a Ucrânia anuncia a retirada de tropas de Vuhledar, considerada bastião da defesa no leste do país. Militares ucranianos afirmam que estavam perto de serem cercados pelos russos e relatos apontam para a saída caótica. Conquista confirma avanço de Moscou em Donetsk. Então aí os dois lados reconhecendo que Vuhledar está agora nas mãos dos russos. O alto comando ucraniano, deu permissão para uma manobra para retirar a unidade de Vuhledar a fim de salvar pessoas e equipamentos militares e tomar uma posição para futuras operações. Então, a Ucrânia preferiu retirar o que ainda restava de tropas e equipamentos de Vuhledar e transferir essas tropas para uma outra localidade onde fosse possível, onde seja possível fazer uma defesa mais efetiva do que ainda resta ali do território do leste da Ucrânia ainda não conquistado pelos russos. E aí tudo indica que a transferência dessas tropas se deu em direção a Pokrovsk, que é uma outra cidade importantíssima ali na região. Dá uma olhada. A vitória em Vuhledar engrossa a lista de sucessos militares russos nas últimas semanas em Donetsk. Então, desde agosto, na verdade, né, quando a Ucrânia fez aquela invasão em Kursk, que, diferentemente do que os ucranianos acreditavam, a Rússia passou a avançar mais no leste do país. Então, olha só, avanço russo nas últimas semanas em Donetsk pode culminar com a conquista de Pokrovsk. A cidade de Pokrovsk está aqui, a cerca de 60 quilômetros distante de Vuhledar.
Porém, Pokrovsk tem uma importância ainda maior do ponto de vista logístico para a guerra. Entenda comigo aqui, ó. Pokrovsk, que está localizada em um entroncamento viário importante para o suprimento de tropas nas linhas de frente. Então, Pokrovsk tem essa localização, do ponto de vista logístico, muito relevante. É um local de entroncamento, por exemplo, de linhas férreas, que são fundamentais para que a Ucrânia forneça suprimento, de modo geral, para as tropas, desde alimentos, passando por roupas, botas, armamentos, entre outros. Hoje, os ucranianos ainda estão no controle da área, na área de Pokrovsk, mas sob ataques cada vez mais intensos do lado russo. Então, o que acredita-se ter sido aí o plano dos ucranianos? Eles retiraram o que ainda restava de tropas aqui de Vuhledar, que já estava praticamente nas mãos dos russos, e transferiram essas tropas aqui para Pokrovsk, para tentarem resistir ao máximo a esses avanços russos aqui. É muito pior para os ucranianos perderem Pokrovsk do que a perda de Vuhledar. E aqui ele complementa, né? Boa parte aí da queda de Vuhledar é explicada justamente por conta da transferência de tropas dos ucranianos de Vuhledar para Pokrovsk. Beleza, beleza? Compreendeu isso aí? Aqui sobre Pokrovsk, né, que é um centro logístico das tropas ucranianas. A Rússia vê sua captura, a captura de Pokrovsk, como um objetivo estratégico, abrindo avanços em direção à conquista total de Donetsk, que é a região dentro da qual está Vuhledar e está Pokrovsk, e eventualmente também a conquista de outras cidades importantes, como por exemplo Dnipro. Dnipro já está um pouco mais para o interior, em um outro oblast, uma outra província ucraniana, porém Dnipro aqui sim, estamos falando de uma cidade que tem uma relevância econômica e populacional muito maior. É a quarta maior cidade ucraniana, tem aí algumas centenas de milhares de habitantes. Ou pelo menos tinha, né? Isso considerando números aí anteriores ao início da guerra. Imagino que muitos dos habitantes de Dnipro já tenham também deixado suas casas. Beleza, beleza? E aí o que fica evidente, minha gente? Que aquela estratégia ucraniana de avançar, de invadir parte do território russo, não trouxe ganhos relevantes para os ucranianos. Olha só, os avanços russos, tá? Que prosseguiram mesmo após uma incursão ucraniana em Kursk, na Rússia, aproximam o presidente russo, Vladimir Putin, de conquistar a totalidade de Donetsk, no que poderia ser apontado como principal feito de Moscou na invasão. Então vamos voltar para o mapa aqui para relembrarmos. Aqui, destacado a leste, as áreas já conquistadas pelos russos. O que a Ucrânia fez no início de agosto? Invadiu aqui, a região de Kursk. O plano ucraniano era certamente mudar o foco das tropas russas do leste para a defesa de Kursk. Porém, a Rússia não caiu, não mordeu essa isca. A Rússia, por outro lado, acabou se aproveitando do fato de que os ucranianos retiraram muitas das tropas, inclusive tropas de elite aqui da porção leste, para avançar ainda mais. E aí a Rússia está agora muito próxima de conquistar totalmente a província de Donetsk. Vou destacá-la aqui no mapa para vocês. Está aqui a província de Donetsk, que é um dos principais objetivos do Vladimir Putin na guerra. Pelo menos objetivo no contexto atual do conflito. Lá atrás, talvez ele quisesse conquistar a Ucrânia inteira, né? Mas diante aí da forma com que a guerra se desenrolou, muitos apontam que ele já se contenta em conquistar muito menos do que o território total dos ucranianos. O presidente colocou a conquista de Donetsk, no caso Putin, tá? Como sua primeira prioridade e cita o controle das 4 regiões mais a neutralidade ucraniana como condição para parar a guerra. Então, quais seriam aí alguns dos requisitos colocados por Vladimir Putin na mesa para aceitar um cessar-fogo? Primeiramente, a neutralidade ucraniana. O governo ucraniano, então, deve assumir o compromisso de não ingressar jamais, nem na União Europeia, muito menos na OTAN. E também o governo ucraniano reconhecer a perda, a derrota em relação às 4 principais regiões do leste. A primeira aqui é a região de Lugansk, que a Rússia diz ter conquistado em sua totalidade desde meados de 2022. Essa é a primeira, então. Seguido aqui por Donetsk, que das 4 é a localidade que a Rússia menos controla. Acredita-se que atualmente a Rússia controla aí algo em torno de 60% do oblast, da província de Donetsk. A região de Zaporizhzhia já está também quase totalmente sob controle russo. E a região de Kherson,
que a Rússia também diz ter conquistado em sua totalidade. Então, uma vez conquistados os 4 territórios, é possível, olha só o que eu estou falando, hein? É possível, possibilidade, é possível que o Vladimir Putin declare-se como satisfeito em relação às conquistas territoriais aqui na Ucrânia. Certo? Certo, minha gente? A incursão ucraniana, portanto, em Kursk, no sul da Rússia, drenou energias importantes de suas forças. Então, quando a Ucrânia transfere militares, tropas, máquinas, equipamentos do leste aqui para o território russo, ela acaba perdendo energias importantes no leste ucraniano. E até aqui, essa ação ucraniana em Kursk provou-se apenas uma vitória psicológica pontual, sem impacto estratégico. Então, por mais que lá, quando o fato ocorreu, muita gente tenha ficado assim espantado, falando, nó, olha aí o poder ucraniano, que muita gente achava que a Ucrânia já não tinha mais. De certa forma, foi uma humilhação para os russos, a invasão sobre Kursk, porém, passados aí, várias semanas desta incursão militar ucraniana em Kursk, o que nota-se é que ela não produziu grandes mudanças no campo de batalha e, sob certo aspecto, piorou a situação ucraniana no leste, já que a Ucrânia perdeu força e não tem conseguido resistir a esse avanço mais significativo das tropas de Vladimir Putin nesses últimos tempos, nessas últimas semanas. Certo, minha gente? E aqui, só um esclarecimento, meu povo. Eu não falo sobre esse avanço russo no leste ucraniano com alegria ou com tristeza. Eu estou apenas apresentando o fato para vocês. Eu digo isso porque muita gente vem aqui assistir meus vídeos e vem com a torcida, torcendo para o lado A ou para o lado B. E aí, quando eu falo de um fato que não favorece um dos lados, aí as pessoas me acusam nos comentários de ser ou Russetti ou Otanete. E não é esse o caso. Ainda que eventualmente eu emita alguma opinião, faça algum comentário aqui nos meus vídeos, a essência disso aqui que eu produzo não é estabelecer um conteúdo opinativo, mas sim um conteúdo informativo. E aí, a partir da informação, você que aqui me assiste e me prestigia com sua audiência, toma o seu lado, toma aí sua opinião e inclusive contribui muito com o debate aqui nos comentários. E aí, pessoal, um último comentário. Sei que muita gente não vai gostar disso, mas no cenário atual é praticamente impossível que a Ucrânia consiga reaver esses territórios aí no leste ucraniano já conquistados pela Rússia. A não ser que aconteça uma hecatombe, algo aí que esteja totalmente fora dos radares, fora aí das previsões, o fato é, a Ucrânia já perdeu esses territórios no leste. E se Donald Trump vencer as eleições agora em novembro, aí que essa situação me parece ainda mais definida do que já está. Beleza, meu povo? O que você pensa sobre tudo isso? Escreva para mim aí nos comentários de maneira respeitosa, hein? Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos no próximo, falando certamente sobre o Oriente Médio. Por lá, o pau segue quebrando. Fechou? Então é isso. Até o próximo. Um abraço. Valeu!